Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, que esse dia seja um dia abençoado na sua vida, que você tenha um bom dia na presença do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para esse tempo de esperança e eu queria compartilhar uma palavra com você, essa palavra de fé, essa palavra que pode trazer um alento ao seu coração. Ela se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9. Me parece que o apóstolo Paulo lhe traz uma revelação extraordinária a respeito da paz que vem do Senhor. E ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, e tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que coisa extraordinária, não é? A gente ter uma paz que pode nos fazer estar seguros em meio às turbulências da vida, não é? Então, a gente, se nós soubéssemos de algumas coisas que aconteceriam antecipadamente, eu tenho certeza absoluta que nós estaríamos mais tranquilos com relação ao nosso futuro. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você vai assistir um jogo de campeonato de futebol, uma final, e aquela final aguardada, quem será o campeão? Mas você vai assistir um VT, um videotape. Na realidade, esse jogo já aconteceu e você já sabe quem vai ser o campeão. E quando você assiste aquele VT, você vê os lances, tal, pode até ter um lance de perigo e até mesmo um gol do time adversário, e você sabe que aquele jogo será virado porque o resultado já aconteceu. O seu time, o time para o qual você torce, já foi campeão. Você está assistindo um VT. Me parece que com as coisas de Deus acontece exatamente assim. O destino já foi traçado. A questão é se nós entramos nesse destino ou não, se nós decidimos entrar nesse destino, nesse time de campeões e de vencedores. Ainda que haja turbulências na nossa vida, ainda que hajam problemas na nossa vida, nós sabemos que ali na frente esse jogo vai ser virado. Então, se você soubesse, pensa nisso, né? A obra do Senhor na nossa vida, no nosso presente atual, independente da situação pela qual nós estamos passando, é muito maior do que a obra que o inimigo realizou em nossas vidas no passado. Por isso, né, João, o Evangelho de João, ele relata um fato que Jesus revela àquela mulher, daquele passado daquela mulher samaritana que era excluída por aquela sociedade, uma mulher rejeitada, onde ela tinha que se utilizar no seu dia a dia de ações para que ela não fosse passasse por vergonha, nem passasse por nenhum tipo de humilhação. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, Jesus falou assim com ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e se soubesse quem eu sou, pediria água a mim
e eu lhe daria água pura, a água da vida. Então, você sabia que você pode imaginar aquilo que você pode ter? Um grande inventor e construtor chamado Napoleão Hill, ele dizia isso, né? Que se você pode imaginar, você pode ter. E seus projetos se tornaram base para muitas coisas que hoje elas existem. A GE, a General Electric, uma companhia extraordinária, ela tem um tema, ela tem um lema, um motto que diz assim: se dá para imaginar, dá para fazer. Então, e é a GE quem fabrica os propulsores dos foguetes para a NASA. Foi além de fabricar turbinas para aviões e jatos. Então, se dá para imaginar, não é de se supor que foi Deus quem colocou essa criatividade no nosso coração? Porque seria uma espécie de tentar a Deus se nós pudéssemos imaginar coisas que nós não poderíamos fazer. A questão é a coragem, né? A questão é, se nós soubéssemos antecipadamente que isso poderia existir, e nós já sabemos. Então, se você perceber, se agora, nesse momento, você pode olhar na sua casa, ao seu redor, pelo menos aí uns 15 objetos ou mais, né, que há uns 20 anos atrás eles não existiam. Então você pode observar que tudo veio primeiro da imaginação de uma pessoa, né? Porque o princípio primeiro veio o pensamento, em seguida a organização em ideias e planos, e finalmente a transformação desses planos em algo concreto, em uma realidade, né? O começo, como vemos, a gente pode observar, está na imaginação. Quem controla o mundo não é o dinheiro, mas sim as ideias. O pobre, preste atenção nisso, o pobre, e eu falo quando o pobre de pensamento, né? Porque isso tem um desdobramento de como a gente pensa. A palavra do Senhor em Provérbios diz: assim como o homem pensa, assim ele o é. Então, aquilo que se pode imaginar, há de se supor que isso pode se tornar algo concreto. Então o pobre, ele fala de dinheiro, o rico fala de coisas, ou fala das coisas. O próspero, ele fala de ideias. Então quero lembrar um ensino, né, para direcionar esse tema, porque a busca pelo conhecimento, ele se torna a base. Se você soubesse, né? E o conhecimento, basicamente, ele vem por 3 fontes: conhecimento herdado, conhecimento pesquisado e conhecimento revelado. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto de Filipenses capítulo 4, versículos de 7 a 9. Ele está se referindo a algo que envolve uma experiência. Ele sabe o que precisamos antes de nós precisarmos. Ele já orquestrou toda a ferramenta necessária para realizar aquilo que ele te confiou. Portanto, se você pensa, se você imagina, você pode. Então é uma espécie de convicção interna que temos, que tem o poder de guardar a nossa mente de qualquer interferência, seja ela qual for. Então você pode observar que a chave é como nós de fato pensamos. Nós não sabemos como explicar isso, mas é algo que Deus colocou dentro de nós. E eu não tenho dúvida que Ele vai entrar
com uma provisão para a sua causa. Você está tentando encontrar uma solução, meu querido irmão, minha querida irmã, para alguma situação, busque por esse conhecimento revelado que vem somente do Senhor. O sonho, no nosso coração pode ser maior do que o ambiente que a gente se encontra. O ambiente que nós encontramos, ele é limitador muitas vezes, ele pode ser limitador. Conheci muitas pessoas que elas tinham um comportamento limitador na sua vida em função do ambiente em que tinham vivido e que ainda viviam. Então nós possuímos dentro de nós a semente do Todo-Poderoso, daquele que é o Eterno. As maiores proezas, os maiores feitos do Senhor não estão no seu passado, pelo contrário, estão naquilo que você vai realizar ainda. Você é maior do que aquilo que você pensa, o seu potencial está todo aí. Se você soubesse. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: se você observar, Deus tinha um destino para Abraão. Porém, ele teria que convencer a sua esposa, ele teria que abrir mão da sua família, ele teria que abrir mão da sua terra, ele teria que abrir mão do seu conforto ou da sua zona de conforto, não é mesmo? Então, porém, o que Deus estava revelando a ele, mostrando a ele, não cabia no ambiente em que ele se encontrava. Ele precisava sair dali. Então Deus traz coisas, Deus tem promessas para a nossa vida, mas existe uma espécie de geografia espiritual onde nós precisamos nos posicionar. Então, e eu defino esse ambiente como posicionamento, né? Mesmo que você não esteja saindo do lugar que você se encontra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que precisamos tomar uma postura diferente. Não importa o potencial da semente, ela não vai crescer se ela não for colocada num ambiente fértil, né, num solo fértil. Então, é importantíssimo que a gente, se essa semente que foi colocada dentro de nós pelo Senhor, por Deus, ela tem todo o potencial para que ela desabroche, para que ela venha frutificar, mas ela precisa ser colocada num solo fértil. Então, nós precisamos entender isso. Nós somos uma espécie de recipiente para o propósito de Deus na Terra. Eu fico imaginando todas as vezes que o Senhor, Ele diz para nós, né? Se nós soubéssemos, se você soubesse, se ele soubesse, né? Quando uma porta se fechar, né? Mas você pode e deve, se você manter uma postura correta, Deus vai abrir outra. Pode ter certeza disso. A obra do Senhor no seu presente é maior do que a obra do inimigo no nosso passado. Tenha convicção disso. Seus dias de glória não estão no passado, estão no futuro. Se você soubesse, o Senhor trabalha para os que nele esperam. Entenda que ele já fez o trabalho dele. Por isso, nós precisamos nos dedicar e nos prepararmos para o que ele preparou para cada um de nós. Saiba que ele já fez a obra. Se você soubesse, que você possa ter essa revelação de Deus, que você possa ter esse poder extraordinário revelado na sua vida, que você possa descobrir todo o potencial que existe em você, colocado por Deus aí mesmo dentro de você. Quem sabe você tem buscado respostas fora de você, mas a resposta e a solução para aquilo que você está buscando está aí mesmo, dentro de você. Que o Senhor, nesse dia, nessa manhã, Ele possa nos abençoar sobremaneira. E a paz de Deus, que excede
todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai, nisso colocai o vosso pensamento, porque a resposta, a solução vem exatamente daí, do Senhor, nosso Deus e Pai. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia abençoadíssimo, que as bênçãos do Senhor cheguem até a sua vida. Beijo no seu coração.